Seja bem-vindo, meu nome é Paulo Carvalho. O mundo espiritual tem seus mistérios, e os cemitérios são um dos locais onde mais se relatam fenômenos sobrenaturais. Se gostar do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Se quiser ajudar o canal com qualquer valor, a chave Pix está na descrição do vídeo. O coveiro que conversava com os mortos. Esse relato aconteceu há algumas décadas atrás, em Mogi das Cruzes, uma cidade no interior de São Paulo. As histórias a seguir começaram a acontecer há mais de 60 anos. Clarido era um homem simples. Já por volta de 1958, ele tinha a faixa de 32 anos, quando começou a trabalhar como coveiro em um cemitério municipal daquela cidade. Ele era um homem pacato e dizia que desde que começou a trabalhar ali, via e conversava com os mortos, com tamanha nitidez como se ele falasse com os vivos. A primeira vez ele dizia que lhe causou certo espanto, pois viu o espírito do próprio homem que estava no caixão acompanhando o seu enterro e chorando junto aos familiares que carregavam o caixão. A comunicação com os mortos aumentou quando ele já tinha um pouco mais de seus 30 anos e dizia a todos que nessa época perdeu o medo e a cisma do que via. Foi aí que eles começaram a falar comigo, dizia o coveiro. Clarido, na época, disse a um companheiro de trabalho que escutava murmúrios e até xingamentos de alguns que diziam que ele estava se intrometendo no lugar deles, mas depois vieram outros espíritos que acabaram até se tornando seus amigos, acreditem se quiser. Uma das histórias mais curiosas é de uma moça que aparentava ter cerca de 23 anos. Ela se chamava Ana Cláudia e tinha falecido por volta dos anos 40, de tuberculose. Já estava enterrada ali há mais de 20 anos. O coveiro dizia que todos os dias, por volta de 2 da tarde, ela o procurava e o acompanhava enquanto ele limpava os túmulos, conversando pelo caminho com ele de uma forma muito tranquila. Ele disse que com o passar de alguns anos, ela sumiu e ele até sentiu falta da amiga, que muitas das vezes, enquanto o acompanhava, o incentivava durante o trabalho. Dentro de suas histórias, ele dizia também que via crianças brincando perto dos túmulos e mulheres idosas passeando entre as alas do local. Mas o estranho é que, apesar de toda a clarividência que possuía, certa vez ele relatou a alguns companheiros de trabalho que não tinha coragem de pisar no cemitério depois que escurecia, e que, diferentemente, se comunicar com os mortos durante o dia não lhe causava medo, mas ao cair da noite ele disse que tinha certa cisma, sem dar detalhes do porquê. Porém, quando ele estava fora do cemitério, Clarido também dizia que nunca tinha visto nada de anormal na rua, em casa ou mesmo em outro local, e que o efeito mediúnico que possuía estava atrelado somente ao local de trabalho. Durante mais de 15 anos, ele contava essas histórias para quem quisesse escutar, dentro ou fora do trabalho, onde muitos o criticavam ou até mesmo faziam piadinhas sobre o assunto e desconfiavam, claro, até de sua sanidade mental. Certo dia, já no início da década de 80, quando estava quase para se aposentar, ele encontrou um político influente que estava depositando flores no túmulo de um filho, que tinha falecido quando ainda era criança. O espírito da criança estava ali bem próximo de Clarido, o chamou
e lhe disse algumas coisas bem íntimas, que só ele e seu pai vivo, que estava ali bem próximo, sabiam, pedindo para que Clarido se dirigisse até ele e relatasse isso no sentido de tocar o coração do Senhor, e falasse ainda para que ele não chorasse mais por sua causa. Clarido, em meio a tudo isso, deu 2 passos à frente e se intrometeu no momento íntimo do homem, e já chegou relatando a ele o que escutara do Espírito. O político influente deu um salto para trás e em seguida abraçou o coveiro, lhe agradecendo por sua intercessão. A partir daí, a história se espalhou por toda a cidade, acrescentando a veracidade dos relatos do coveiro, que até então eram tidos como piada. Mas depois desse relato de uma pessoa influente acima de tudo, afirmando a sua experiência com Clarido, ele passou a ser respeitado quanto ao seu dom de mediunidade. Clarido faleceu em 1983, quando ele tinha 57 anos, vítima de câncer pulmonar, e foi sepultado no mesmo cemitério onde ele afirmava falar com os mortos que ali estavam. Hoje existe uma lenda urbana no local, que diz que sempre que ele está por lá, ele procura uma boa prosa com aquele que se habilitar ao encontrar e escutar todas essas histórias. Essa história é sobrenatural. Próximo relato: o primeiro contato com o outro lado. Quem contou esse relato foi uma moça. Eu tenho um contato mais fácil com o outro lado. Cada pessoa chama de um jeito: médium, bruxa, sensitiva e por aí vai. Eu era bem pequena, tinha 7 anos e lembro-me perfeitamente dessa época, pois foi quando meu único primo de 1º grau nasceu. Desde que eu aprendi a andar, o meu pai me leva para passear no cemitério próximo de casa, que fica a 1 quarteirão apenas de onde ele mora. Sei que para muitas pessoas isso parece uma prática estranha, mas o cemitério sempre foi visto pelos meus pais como local de paz, descanso e memória aos que aqui estiveram. Além de que esse cemitério em específico é lindo, tem um parquinho e até uma trilha onde se pode andar de bicicleta. Em um desses dias de andanças pelo cemitério, em um fim de semana ensolarado, chegando perto das 6 da tarde, meu pai e eu subimos para a parte mais alta do cemitério, onde, apesar de um pouco íngreme, ainda há jazigos por ali, com suas devidas placas nos túmulos. Para que fique bem claro, neste cemitério não há um cenário horripilante, com túmulos erguidos com lápides ou algo assim. Somente as placas no chão com identificação, ano de nascimento e morte, às vezes com uma frase, ou o símbolo da religião do falecido, com ou sem foto. Bem, no meio dessa subida, havia alguns bancos espalhados, por onde meu pai foi indo e subindo, enquanto eu lá embaixo andava entre os túmulos. Foi quando avistei um túmulo que me chamou muita atenção, pois estava repleto de flores e nem havia sido algo recente, senão a grama estaria recortada em um retângulo e a grama estava intacta. Decidi ir até lá e ver por que alguém receberia tantas flores. Na minha cabeça só poderia ter sido alguém jovem, bonito e que fez bem às pessoas. Chegando lá, tive que remover alguns vasos para revelar o nome. Quando o fiz, tive uma surpresa. A foto e a data revelavam um senhor de muita idade,
entre os seus 80 e 90 anos. Recoloquei as flores no lugar e saí em direção a um banco, ainda pensando por que alguém tão idoso receberia tantas flores. Fui me sentar no banco mais próximo, onde havia um homem sentado, lendo um jornal. Era um jornal grande e ele estava segurando aberto, de forma a cobrir completamente seu tronco e seu rosto. Só era visível os dedos de suas mãos, segurando as páginas do jornal, e suas pernas cruzadas, usando calça social marrom e sapato social. Sentei-me ao lado dele, e mesmo assim eu não podia ver o seu rosto. Foi como se ele tivesse levantando o jornal para encobri-lo. Foi então que reparei em sua mão enrugada, de uma pessoa idosa, e não consegui tirar os olhos delas. Foi quando ele baixou o jornal lentamente, revelando seus cabelos brancos e seu rosto. Era o rosto do Senhor que eu havia visto na foto do túmulo. Eu fiquei paralisada. Ele não disse nada, e mais adiante vi meu pai vindo em minha direção. Foi aí que consegui me mover e corri em sua direção. Ele me perguntou o que tinha acontecido, e eu só disse que aquele homem, apontando para o banco que estava a poucos metros de nós, onde o Senhor ainda me olhava. Mas o meu pai disse: "Que homem?" "Aquele sentado no banco." "Filha, não tem nada ali." "Tem sim, ele está sentado nos olhando, com um jornal no colo." "Não tem nem jornal ali, filha." E eu lembro que eu me atrevi a chegar bem perto do banco, com o meu pai para mostrar para ele, mesmo estando com medo. Ele apenas disse que era hora de ir embora, me puxou pela mão e fomos embora. Chegando em casa, a imagem daquele senhor não saía da minha cabeça e eu buscava uma explicação para aquilo. Afinal, eu achava que fantasmas só apareciam à noite. Levei em consideração o que meu pai disse, que era porque eu fiquei impressionada assim que vi a foto no túmulo. Mas a minha mãe e a minha avó levaram como verdade, e eu sei o que eu vi. Ele parecia uma pessoa qualquer, parecia como um vivo, era impossível não olhar. Não se sentia atraído pela energia vinda dele. Digo isso baseada nessa e nas outras experiências que eu já tive. Foi por isso que eu sentei ao seu lado e fiquei olhando os seus dedos com tanta atenção. E caso meu pai não estivesse lá e por isso não teria podido ver o homem, eu o levaria como irmão gêmeo do morto, facilmente. A lição que eu tive com isso: apesar de só parecer um espírito que não completou sua partida, ele me trouxe uma lição. Eu o vi com outro ângulo. Depois de explicar para minha avó e para minha mãe porque eu achava que uma pessoa idosa não poderia receber tantas flores só por não ser jovem, foi então que eu compreendi melhor o respeito àqueles que se foram. Eu estava sobre a terra que encobria o seu cadáver. Eu mexi nas flores dedicadas a ele, e mesmo que em pensamento o desrespeitei, apenas por conta de sua idade. Não sabemos quem são aquelas pessoas e o que fizeram, e devemos respeitá-las. Insultar uma pessoa em vida já é ruim, e o mesmo vale para os que já se foram. Não somos perfeitos e sem querer fazemos essas coisas, mas esse exemplo é bom para nos recordarmos de pedir pela alma da pessoa, pedir para que ela encontre a luz. Esses relatos são reais. Nos diga o que você achou.
Você já viu algo sobrenatural? Escreva nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like e, se gostar do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Isso ajuda muito o canal. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.